Boa noite, irmãos, paz seja convosco, amém? Boa noite, irmãos, paz seja convosco, amém? Uma alegria estar aqui ministrando, nessa noite. Eu tenho uma breve meditação de algo que Deus falou comigo esses dias, mas que eu creio que Ele pode falar com você também de uma forma poderosa, da mesma forma que Ele também falou no meu coração. É algo simples, mas que eu creio que pode ser uma chave na sua vida, amém? Eu só queria falar um negócio aqui que o meu pai esqueceu. A Santa Ceia, por conta do batismo, por conta do culto que vai ser uma conferência, então ela é grande. Então ficaria muito longo o nosso culto com a Santa Ceia. Então a Santa Ceia nesse mês, vira para quem está só, diga assim, nesse mês, a Santa Ceia, ela vai ser, pode repetir, vai. A Santa Ceia vai ser, deixa que eu falo, é melhor. Então, gente, nesse mês, a Santa Ceia vai ser no terceiro domingo, em virtude da nossa conferência que vai ter, para o culto não se estender muito, a gente vai, em vez de fazer no segundo domingo, fazer no terceiro, amém? Todos entenderam? Show! Então, abra sua Bíblia em Números 13, versículo de número 25. Números, capítulo de número 13, versículo de número 25. Quem achou diz amém. E o texto diz assim: depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. E eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra, aonde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica. Vira para quem está, diga assim, ela é boa e rica. Como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Vira para quem está ao lado, diga assim, vimos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Então o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Vira para quem está do seu lado e diga assim, nós somos fortes. Porém os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Vira para quem está, só diga assim, são mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. E eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Agora versículo de número 14. Diz assim: então naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamavam contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. Vira para quem está, só diga assim, nós seremos mortos na guerra. Amém. Feche teus olhos, Senhor Deus. Aqui está a tua palavra, Deus, aqui está o teu povo, Pai. Eu quero te pedir que tu venha falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Não, Senhor Deus, aquilo que nós queremos ouvir, Espírito Santo, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, essa mensagem ela surgiu de um dia onde eu estava lá no centro, eu tinha que vir para a Rasa, e foi um dia onde estava muito corrido. Sabe aquele dia corrido na sua vida? Aquele dia que você não pode perder tempo. Aquele dia que você tem que passar por cima de quebra-mola, aquele dia que você não pode responder muita pergunta que as pessoas fazem, aquele dia é correria. Você não pode parar para nada, senão tu perde alguma coisa. Eu estava vivendo esse dia. Era um dia onde estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu tendo que resolver um monte de coisa ao mesmo tempo, ou correndo literalmente contra o tempo. E
eu lembro que eu olhei para tudo isso e eu vi o tanto de coisa que eu estava fazendo ao mesmo tempo, o tanto de coisa que eu estava tendo que resolver no mesmo momento, e era coisa da igreja, era coisa da minha vida, e eram várias coisas acontecendo, e eu lembro que eu comecei a chorar no carro, e eu falei, Deus, por que isso acontece comigo? Por que eu tenho que resolver tanta coisa? Por que tem tanto peso em cima de mim? Falei, Deus, por que as pessoas têm tanta expectativa em cima de mim? Tudo que eu vou fazer, todo mundo espera uma grande coisa. Eu falei, Deus, eu estou ficando já irritado com isso, eu não estou aguentando mais isso. E eu comecei a chorar no carro. Comecei a ter um momento com Deus, comecei a abrir meu coração. Eu comecei a falar, Senhor Deus, mas tem pessoas que não fazem o tanto de coisa que eu faço. Tem pessoas que fazem menos coisas. Tem pessoas que fazem isso, aquilo. Sabe, Deus na mesma hora, Ele me levou a esse texto. Onde Deus de uma forma muito simples falou comigo assim, a promessa é boa, ela é grande, mas existem gigantes. E esse é o nosso maior problema. E foi ali onde eu comecei a chorar mais ainda, porque Deus estava falando comigo. Aonde Deus, Ele simplesmente falou para mim assim, Abraão, você não quer ter grandes resultados? Você não quer alcançar grandes coisas? Eu falei, sim Senhor, eu quero. Ele falou, então existem grandes gigantes também. Sabe, na nossa vida, na sua vida, em tudo que acontece, existem momentos onde nós nos deparamos com grandes gigantes. Existem momentos onde nós nos deparamos com grandes coisas que às vezes a gente não sabe como resolver. E o nosso problema é que às vezes, como o povo que Deus tirou de um cativeiro, Deus tirou de um deserto, levou eles para a terra prometida. Presta atenção nisso. Eles não estavam num lugar que eles iam ser mortos. Eles estavam em um lugar onde era a promessa de Deus para a vida deles. Eles estavam naquele lugar onde Deus tinha mostrado lá atrás que seria a terra prometida. A grandiosa terra prometida deles. O lugar onde as coisas iriam acontecer. O lugar onde manava leite e mel. O lugar onde as coisas boas aconteciam. Onde coisas extraordinárias aconteciam. Mas de repente eles se deparam com gigantes e eles param em frente à terra e falam, nós não temos condições de vencer, nós somos pequenos. E quantas das vezes você não tem grandes coisas para a sua vida? Quantas das vezes você não tem grandes promessas? Quantas das vezes Deus não tem grandes coisas para liberar sobre a sua vida? Mas quando você se depara com os gigantes, você simplesmente para. Deus tinha uma grande promessa para o povo. Deus tinha coisas muito grandes para eles. Deus entregou uma grande terra, mas Ele nunca disse que não haveria gigantes. Deus falou, eu tenho uma terra boa, eu tenho uma terra fértil, eu tenho uma terra incrível, eu tenho uma terra onde vocês vão ser livres, eu tenho uma terra que vai ser boa, vai ser gigante, vocês vão ter grandes frutos, vocês vão ter grandes resultados, vão, e o povo achou que eles iam chegar lá, ia ter um mordomo, ia ter alguém falando, olha, quer que eu ajude a plantar, olha, quer que eu ajude a construir, o povo achou que eles iam chegar lá e as coisas iam acontecer sozinhas. Em vez deles irem para a terra prometida, eu acho que eles acharam que eles estavam indo para a casa do Mickey. Essa é a casa do Mickey Mouse. As coisas começam a construir, começam a acontecer, e ele só vai andando, dançando. Não se esqueça que a terra ela é boa. Não se esqueça que a terra é grande. Mas existem gigantes que você vai ter que vencer. Existem gigantes que você vai ter que enfrentar. Mas o nosso problema é que nós paramos diante dos gigantes que se levantam e preferimos até voltar para o Egito. Nosso problema é que a gente fala assim, mas antes de eu ser crente as coisas não eram assim. Mas antes de eu ser líder de célula as coisas não eram assim. Mas antes de eu ser ministro de louvor, as coisas não eram assim. Antes de eu ser pastor, as coisas não eram assim. Deus, Ele tem grandes coisas para a sua vida. Mas você precisa entender, e é isso que eu quero ministrar nessa noite, que existem gigantes na terra.
Você não pode parar. Você não pode desistir. Olha o tanto que o povo caminhou no deserto, o tanto de coisa que o povo viveu no deserto, o tanto que Deus libertou, que Deus salvou, que Deus curou, que Deus transformou, mas simplesmente, quando eles chegam na porta da terra prometida, eles param com medo dos gigantes. Se Deus foi com eles no Egito, se Deus foi com eles quando eles estavam com fome, se Deus foi com eles quando eles tinham sede, se Deus estava com eles quando eles foram atacados, Deus também seria com eles naquela terra. Se Deus foi contigo em grandes momentos da sua vida, onde você não tinha o que achar, por que agora Ele não vai ser? O mesmo Deus de ontem, Ele é hoje e Ele será para sempre. O mesmo Deus que entregou a terra para aquele povo, também está te entregando grandes coisas. Mas você não pode parar diante das adversidades. Você não pode parar diante dos gigantes. O nosso problema é que sempre pensamos que vai ser fácil. A gente sempre pensa que nós vamos aceitar a Jesus e a nossa vida vai ser transformada. O marido que é alcoólatra vai estar curado, a esposa que mente vai estar curada, o filho que fumava droga vai ser curado, e nós achamos que as coisas vão acontecer de uma forma fácil. Jesus disse em João 16, versículo 33, tem de bom ânimo, porque eu venci o... Jesus quis dizer, tem de bom ânimo, porque eu venci o meu gigante. Tem de bom ânimo, porque o gigante que se levantou na minha frente, eu também temi, eu também tive medo, eu também pensei em desistir, eu também parei um monte e falei, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas eu vou enfrentar esse gigante. É a cruz que eu tenho que enfrentar? Então eu vou para cima daquela cruz, e eu vou enfrentar, porque eu sei que existe uma promessa maior. Davi venceu o urso, e o leão e o gigante. Sadraque, Mesaque e Abednego venceram a fornalha. Estevão venceu as pedras, e Jesus venceu as mortes. Todos esses grandes homens tiveram gigantes na sua vida. Para Davi ser rei, ele tinha uma promessa, ele tinha uma grande coisa que iria acontecer na vida dele. Mas para ele conseguir a coroa de rei, ele teve que um dia enfrentar um leão. Para um dia ele adquirir a coroa de rei, ele teve que enfrentar um urso. Para um dia ele sentar em um trono e ser rei sobre Israel, ele teve que enfrentar um gigante, aonde todo o povo parou diante do gigante. E aí que nós diferenciamos aqueles que vencem daqueles que desistem. Tinham vários soldados, várias pessoas mais preparadas, várias pessoas melhores diante de Davi, mas nenhum teve a atitude de enfrentar o gigante. Só um menino, que acreditava na promessa, que sendo pequeno, sendo fraco, acreditou na promessa e foi para cima daquele gigante. Sabe de uma coisa? Você precisa crer naquilo que Deus irá fazer na sua vida. Você precisa acreditar naquilo que Deus irá fazer na sua vida, porque quando você acreditar, quando você crer, você irá derrubar os gigantes que se levantam na sua vida em nome de Jesus. Imagina Estevão, se quando levantassem as pedras diante dele, e ele vissem aqueles gigantes com pedras para apedrejar ele, ele parasse. E se ele parasse diante daqueles homens e falasse, não, eu estou brincando, eu não conheço ele, eu não vou morrer por isso. Se ele tivesse desistido, nós não estaríamos aqui hoje. Porque Estevão foi um homem que viu as pedradas, doeu, machucou, mas ele cria numa promessa que Deus tinha entregado para a vida dele. Ele cria numa visão que Deus tinha entregado para a vida dele. Sadraque, Mesaque e Abednego, os caras acenderam 6 vezes mais aquela fornalha. E eles poderiam ter se dobrado, eles poderiam ter desistido, eles poderiam ter simplesmente voltado atrás.
mas eles creram na promessa de Deus. Sabe o que eu quero dizer aqui hoje? É que você tem uma promessa, e que você irá vencer em o nome de Jesus. Deus tem um chamado para você, e você irá vencer os gigantes que se levantarem na sua vida. Por trás de toda grande promessa, existe um grande gigante. Por trás sempre de grandes coisas que acontecem, por trás sempre de coisas espetaculares, existem grandes gigantes. Aprenda a não fugir de suas promessas. Aprenda a enfrentar os seus gigantes. O que eu quero que você saia desse culto hoje entendendo na sua mente é que você não pode mais parar ou fugir. Você precisa enfrentar os seus gigantes. Porque só vive a terra prometida, só vive os grandes resultados, só vivem grandes coisas aqueles que não deixam os gigantes amedrontar, mas aqueles que enfrentam os gigantes e vão para cima deles. Tem muito crente que fala assim, né? Mas Deus não faz na minha vida. Pastor, mas eu vejo Deus fazendo na vida do meu irmão, na vida do diácono, na vida do pastor, na vida do irmão do lado, na vida de não sei quem, do fulano, mas na minha vida Deus não faz. Eu só tenho uma pergunta para você. Será que você está enfrentando os seus gigantes? Ou será que você está esperando o seu líder enfrentar por você? Você reclama dos seus resultados, mas será que você está enfrentando os seus gigantes? Ou você está esperando o seu pastor enfrentar por você? A promessa não é do seu pastor, a promessa é sua. A promessa não é do seu líder, a promessa é sua. O gigante não é do teu pastor, o gigante é teu. É você que precisa pegar as pedras, se levantar e dizer: pode vir, porque eu não estou sozinho, o Senhor Deus está comigo. Se levante nessa noite com uma ousadia. Se levante nessa noite crendo que os gigantes não irão te parar. Se levante nesta noite acreditando que não serão os gigantes, não serão as muralhas, não serão nada e nem exércitos que irão te vencer, mas você vencerá todos os gigantes que se levantarem. A parte sobrenatural, Deus já fez. A terra Deus já criou. Aquilo que você sonha, Deus já criou. A sua terra prometida já está pronta. Vou repetir de novo. A sua terra prometida já está pronta. A sua promessa já está preparada. Mas essa é a parte sobrenatural que Deus já fez. A parte natural é eu e você que precisamos fazer. A parte dele, a parte sobrenatural, Deus já fez. Ele já criou aquela terra maravilhosa. Ele já criou os seus resultados que você sonha. Mas a parte natural de enfrentar o seu gigante, não vai ser Deus que irá enfrentar. É você que precisa se levantar e se mexer e enfrentar o seu gigante. Ele já te libertou.